Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá, o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Nós vamos hoje compartilhar a sequência de pregações, sobre as 7 igrejas. Nós vamos compartilhar hoje sobre a igreja de Pérgamo, terceira igreja, nessa sequência das 7. Que o apóstolo João recebeu lá na ilha de Patmos. Amém? Amém. E é interessante considerar que os detalhes dessas 7 cartas, elas vão estar sempre em evidência no dia a dia da igreja. Aliás, como a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela não é estanque ao tempo, A época lá no passado, não, ela é atual em todos os seus detalhes, E os problemas apontados nas 7 cartas são comuns hoje na igreja de Cristo, Não tem nada diferente. O que ocorre na maioria das vezes é que está muito mais volumoso hoje, mais intenso, e vai continuar, cada vez mais a intensidade até a volta de Cristo, tanto quanto aos problemas quanto ao elogio, ok? Outro detalhe, as cartas aqui sempre mencionam o anjo do Senhor. Ela começa dizendo, que a carta é escrita ao anjo da igreja, que é o líder, seria, por exemplo, o pastor, no caso aqui, eu seria o anjo dessa igreja, por exemplo, na denominação SOS Jesus, ok? E na igreja local, que é toda a igreja segundo a sã doutrina do Evangelho de Vinhedo, também cada um é um anjo do Senhor, que faz parte do corpo de Cristo. Assim também em todos os locais, em cada local. Amém? E aqui eu quero fazer uma introdução a respeito dessa igreja de Pérgamo, que ela aconteceu na época lá de 303, do ano 313 a 476 depois de Cristo. Então foi basicamente entre o final do 3º século e o término do 5º século, ok? E aí tem os detalhes particulares aqui sobre Pérgamo, que é o local, a cidade, que ela estava classificada na época lá como a capital de Mísia, ok? Que era a capital política da Ásia na época. E tinha lá um imperador, Constantino, que estava lá estabelecido como imperador, ok? E ele estabeleceu a igreja também, Ele colocou lá princípios de crença, achando que, como a igreja cristã existia, ela podia dar suporte ao reino dele. Ele criou então um monte de situações e procurou vincular o Estado com a igreja, entende? E aí começou um problema muito sério na questão do vínculo, na questão da cumplicidade, porque a Pérgamo acabou aderindo à questão do vínculo com o Estado, com o governo, e aí então ela achou que estaria estabilizada, entende? A perseguição seria praticamente diminuída ou inexistia, E não foi o que aconteceu, ok? Porque Deus não se assenhoria, Deus não se liga, não se torna cúmplice de outro ministério que não seja da sã doutrina do Evangelho, aquele que Ele criou, que estabeleceu, ok? Como no dia de hoje também, A igreja, lamentavelmente, ela está muito influenciada pelo Estado, pelo governo. Você pode perceber, lamentavelmente, E apesar de termos muitos cristãos na área política, no governo, lamentavelmente esse tipo de associação não gera bom testemunho. Aliás, não tem gerado bom testemunho,
E lamentavelmente muitos têm vinculado a crença, a igreja, com a política. Isso é abominável. Por mais boa intenção que existe no coração de algum político, né? Até presidente, se for o caso, não dá liga. Deus não aprova a questão do vínculo da igreja que ele criou com qualquer tipo de governo. Entende? Ela pode ser às vezes mencionada, comentada, compartilhada, mas não vinculada. Nunca a fé cristã pode estar associada a qualquer tipo de governo e qualquer autoridade política. Entende? Então tem que haver segregação quanto a isso. E lá no passado a igreja de Pérgamo começou isso, né? Foi o apóstolo João usado por Deus para trazer em evidência o problema, que você pode ver como é antigo, né? Lá atrás, ele permanece hoje, e lamentavelmente ele tende a aumentar. Entende? Porque esse tipo de associação, ele atrai o mundo para dentro da igreja, como aconteceu naquela época lá, nos dias de hoje também, né? Essa associação acaba trazendo as práticas para dentro da igreja, e muitas vezes o credo, né, que foi o Constantino que estabeleceu como imperador lá, da igreja romana. Então as pessoas muitas vezes mencionam a igreja original, a igreja pura, verdadeira, a igreja católica apostólica romana, né? Não sei se você já viu isso. As pessoas respeitam outra igreja que diz que essa é a original, é a verdadeira, né? Está errado, porque não foi uma crença cristã que estabeleceu, foi o imperador, né? Foi o Império Romano que estabeleceu a igreja católica romana, com os princípios dos dogmas, estabeleceu os costumes, né? Teve a oração lá, a reza por mortos, acendimento de velas, purgatório. Isso aí veio desde lá, né? E ele então, a igreja cristã já existia. Ele desenvolveu, o imperador desenvolveu isso, achando que trazendo para perto a igreja cristã ia dar apoio ao seu reino. Ok? E lamentavelmente Pérgamo aderiu a esse tipo de vínculo, né? De associação. Ok? Lá também existia a escola de medicina, muito famosa, tá? E assim, forte mesmo, um vínculo fortíssimo lá, que eles tinham um Deus que chamava Eucalábio, né? Eucalábio, que era o Deus da medicina. Então até hoje tem, né? Tinha o Deus Zeus, né? Também, e Eucalábio, que hoje na medicina você percebe que normalmente tem na caixinha ou então na farmácia aquela serpente, né? Desenho, vem de lá. Desculpa aí que eu estou saindo de um resfriado meio pesaroso aí, mas Deus dá graça. Aí, desde lá você percebe que aquele símbolo da serpente, né? Na farmácia, nos medicamentos, na medicina, vem de lá, desse Deus. Ó, como é antigo tudo isso, né? A tradição, tá ok? E todos os médicos, desde aquela época, têm um vínculo com esse Deus, de forma direta ou indireta, tá ok? Então, até é importante considerar que, se por acaso um médico se converter, por exemplo, teria que orar para quebrar a maldição dessa tradição também, que está vinculada lá no passado, né? Que vem arrastando, entende? Que está até os dias de hoje, ok? Também ela era conhecida na questão de trabalhar com couros, né? Eles tinham tratamento lá de peles de animais que era usada para a escrita, por isso veio o pergaminho. Quando se fala em pergaminho, né? Começou lá em Pérgamo, por isso que tem a tradução do nome relacionado, associado, tá ok? E aí o texto aqui, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ele começa aqui dizendo, né? Como tradição de todas as cartas, diz assim, ó, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim:
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Então essa espada aguda de 2 gumes está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Que é a espada, a palavra de Deus, a espada de 2 gumes, que ela atinge o âmago, né? A essência interna do ser, né? Trazendo discernimento, trazendo espécie de julgamento e discernimento completo em todas as entranhas, né? Em tudo, cortando dos 2 lados, né? Afiadas, 2 gumes, tá ok? Então, desde aquela época em Pérgamo, Jesus se apresenta então com uma espada de 2 gumes e trazendo evidência de que será julgado e discernido a situação de Pérgamo, tá ok? E toda a essência das cartas começa dizendo quem é Jesus, como que se apresenta, para que as pessoas entendam a intensidade do poder de Deus em Jesus Cristo. Amém? Amém. Sempre vai ter evidência isso, meus queridos, nas questões dos confrontos, né? Nas questões de você estar defrontando alguma situação e você vai talvez ter que avaliar, né? Talvez não, sempre vai ter que avaliar. Tem princípio bíblico ou não, né? Tem a doação doutrina do Evangelho inserida no contexto ou não? Aí você vai perceber que em Jesus vai estar evidenciado a verdade que você espera conhecer, que você quer realmente perceber se é verdadeiro ou não, ok? Então todo o texto aqui das cartas fala sobre Jesus atuando como ele é, e aqui particularmente em Pérgamo ele fala que é aquele que tem a espada de 2 gumes, que é a palavra que discerne, que julga, não é? E traz à tona a verdade. Na nossa vida também, meus queridos, vai ser assim todo instante, todo momento que você precisar ter esclarecimento absoluto sobre qualquer coisa, para saber se está dentro do princípio de Deus ou não. Amém? Graças a Deus por isso. Outro detalhe, que apesar da carta aqui dizer que é o anjo, né? Ele cabe a responsabilidade sobre o líder, ok? Mas a igreja não é constituída sobre um só, né? Então Deus fala ao líder da igreja, como falou nas 7 cartas, e fala hoje também. Isso é importante, porque a liderança que não está atenta ao que Deus fala, ela continua enganando, né? Sendo enganado, enganando o povo, entende? Porque Deus fala hoje, não usa mais cartas, né? Como foi lá, tá ok? Mas usa o Espírito Santo de Deus para influenciar, aliás, para orientar, para dar, né, conhecimento ao líder, para dizer, está errado aqui. Eu te elogio aqui, mas aponto a falha aqui, né? Como nas cartas, sempre tem o elogio e depois tem, né, a apreensão, né? A repreensão, aliás, né? Aí nós temos que estar atento hoje também. Eu como líder, como qualquer liderança, e você que faz parte. Amém? Por quê? Porque o mesmo Espírito que atua na igreja, que atuou na igreja primitiva, é o mesmo Espírito que atua hoje. Entende? E se você está ligado na palavra de Deus, no reino de Deus, na comunhão, na intimidade com Deus, mesmo que um líder vai estar falando heresia, fora do princípio da palavra de Deus, o Espírito de Deus, que é o mesmo que atua na igreja hoje, ele vai te orientar e falar, estou fora. Tchau. Não, tchau e benção, porque já somos abençoados. Não é? Então, meu filho, também, principalmente a igreja, as pessoas que estão hoje dentro de ministério de engano, é porque está longe da intimidade com Deus. Não está buscando aproximação, conhecimento, discernimento, né? Nessa espada de 2 gumes que é a palavra de Deus, de Hebreus 4:12, e está sendo enganado, entende? Que jamais Deus iria permitir
mesmo que um líder não está atento à instrução do Espírito, ele continue enganando um povo até o levar para o inferno. Entende? Deus não vai permitir, nunca permitiu isso. Então a orientação dele, né, a questão da manifestação dessa espada de dois gumes é para a igreja como um todo. Ok? O líder hoje da igreja está como destaque. Tá ok? E aqui em Pérgamo, então, vem Jesus e fala, né, sobre o anjo da igreja em Pérgamo. Tá ok? Então, digamos, se fosse para hoje, e Jesus escreveria uma carta para o anjo da igreja de Vinhedo, ok? Ele viria não só para mim, ou para o anjo da igreja para Cristo, ou para a igreja Assembleia de Deus, entende? Cada um tem o seu anjo, né? Mas ela viria para a igreja local como um todo. Então não é só isoladamente para mim, digamos, tá ok? Principalmente porque os problemas são comuns nas igrejas, entende? É importante considerar que essas 7 cartas, elas são evidências que existiam no passado lá, com particularidades sobre cada uma, entende? Cada uma, e Deus trata então a igreja local. Quando ele fala o anjo que está na igreja de Pérgamo, ele fala assim: Pérgamo tem 5 ministérios, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e tudo mais. Vem para o anjo delas, entende? Como igreja local, entende? Não vem específico sobre um anjo, entende? Porque ele trata o anjo da igreja de tal local, como Pérgamo, como foi em Éfeso, entende? Então, se Éfeso tinha 15 ministérios, vinha sobre todos eles, porque Deus não é parcial, Deus não atua parcialmente, entende? E principalmente porque os problemas não é vinculado a um ministério só. Então você vai perceber, por exemplo, talvez aqui, né, é Deus que vai dar, né, a instrução, a direção, mas se nós temos problemas aqui nesse ministério, tá ok? Eles podem ser comum entre nós, mas não sobre todos os ministérios. Então pode existir pessoas que estão comprometidas com o vínculo com o Estado, com o governo aqui, pode ser que esteja na outra igreja, e na outra igreja. Então essa carta seria para todos, ok? Como tem elogios também, que é tratado como um corpo de Cristo, né? Ok? Então quando Jesus voltar, lamentavelmente ele vai encontrar um pedaço de um povo, uma parte de um povo, aliás, né? Com esses problemas em cada ministério. Lamentavelmente essa é a verdade, né? Então existe um remanescente, como vai estar aqui escrito bem claro, né, nessa carta como nas outras. Existe um remanescente que não se deixou contaminar, que está reservado para ser arrebatado, digamos, ok? Sempre haverá um remanescente independente de quantidade. Nunca deixará de existir um remanescente, por mínimo que seja, que não se contamina, que não se deixa envolver, se tornar cúmplice de qualquer espécie de ecumenismo, né? O vínculo do Estado com o Estado, trazendo prática do mundo dentro da igreja, né? Ok? É assim que Deus considera. Vamos perceber no teor desses versículos, vamos compartilhar aqui sobre a igreja de Pérgamo. Amém? Então aí declara aqui, né? Versículo 12: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Aí o versículo 13 diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É muito sério isso, né? E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Então nunca mais se ouviu falar sobre esse Antipas aqui, nessa questão desse contexto, que ele foi um servo de Deus, que foi morto porque realmente foi perseguido e não se deixou contaminar por aqueles costumes da igreja de Pérgamo. Na perseguição ele morreu,
Ele se tornou mártir, né? Vítima naquele contexto, ok? E aqui então Jesus fala de que, apesar de que a igreja estava tomada como um trono de Satanás, que estava dominando, não é? No vínculo, né? Então aqui está, você percebe o vínculo de um imperador Constantino no plano físico de governo natural, com Satanás por trás desse trono, dominando sobre o governo e trazendo a situação desse trono de Satanás envolvendo a igreja, né? Hoje acontecem essas coisas, lamentavelmente, não é? É triste a gente falar sobre isso, mas é verdade, tá ok? É verdade. Então tem pessoas hoje ainda sendo sacrificadas lá fora. No Brasil você não vê quase, sei lá, acho que não tem, mas lá fora tem gente morrendo. Tem como se fosse Antipas, né? Não no nome, mas na missão, no propósito, estão entregando a própria vida, né? Na perseguição para defender o Evangelho de Cristo. Ainda tem, e vai continuar tendo, meus queridos. Por quê? Porque defende a bandeira do Evangelho. Amém? Então, Jesus aqui, ele fala, apesar de tudo aí estar prevalecendo, né? Que provavelmente a maioria estava contaminado, corrompido, ele diz, apesar de tudo, eu tenho por considerar que reteis o meu nome. Então existe um remanescente. Ele não fala a quantidade, mas tem, né? Aí esse elogio, né? Ó, reteis o meu nome e não negaste a minha fé. Aí dá o exemplo de Antipas. Esse foi um, né? Foi um. E isso aqui é um despertar para dizer assim, ó, será que você também vai ser o mesmo? E a pergunta é para a gente, será que você vai ser o mesmo? Né? Na questão do domínio de Satanás, na questão da igreja, hoje lamentavelmente em muitas situações, circunstâncias, será que você vai estar posicionado como Antipas? Para mim também, né? É sério isso, entende? Então com certeza esse elogio sobre Antipas, ele fala assim, ó, tem discípulos, né? Assim como tinha discípulo de Zeus lá, aquele Deus da medicina lá, Eucalário lá, Jesus fala assim, ó, existem meus discípulos aqui. Apesar da prevalência do trono de Satanás, ó, ele fala que existe um remanescente. Amém? Isso nos alegra, né? Nos alegra, porque Deus preserva a igreja que zela pela sã doutrina, que se compromete com a sã doutrina do Evangelho. Amém? Amém. Ó, e aí ele fala assim no 14, né? Ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Não fala sobre a igreja de Pérgamo, tá? Não está falando por anjo. Falando da igreja de Pérgamo, que o líder é que tem que receber e orientar e instruir, ok? Então ele fala assim, ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, fala, aí você percebe que esse punhado lá, ó, porque tens lá os que negam a doutrina de Balaão, ó, os que seguem a doutrina de Balaão. Então ele fala, a igreja de Pérgamo tem uns poucos que seguem a doutrina de Balaão, ok? Então tem até um livro, não sei se está na biblioteca, se não tiver, se tem em casa, que foi escrito pelo pastor, né, lá da UFC, que fala os espíritos que atuam na igreja. Então está lá Balaão, né, Jezabel, tem lá, acho que um punhado. Ele via assim, ó, mas um conteúdo tremendo. Se você puder, vê lá depois se tem, ou então eu devo ter em casa, eu vou providenciar para que esteja aí, para que você esteja lendo. Que são os espíritos que atuam na vida da igreja hoje, trazendo influência daquilo lá que aconteceu no passado. Então em Pérgamo fala aqui que tinha gente seguindo a doutrina de Balaão. O que é o que aqui? Ele comercializava
né? Queria ganhar dinheiro, né? Era feiticeiro. Ele foi declarado como profeta de Deus, mas se corrompeu, se contaminou, se associou ao Estado, não é? E aí ele foi usado pelo maligno para amaldiçoar o povo de Israel, não é? Ainda induziu o povo a se contaminar e se juntar com as mulheres amalequitas, né? Se contaminou. Prostituição do povo de Israel com as mulheres moabitas, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Aí, o povo hoje também, se não se abrir o olho, está na igreja, mas vai pegar pessoas de fora para se juntar em compromisso de namoro e matrimônio, que às vezes está vinculado com coisa que não presta. Entende? Que é de outro reino. Entende? Aí tem que também avaliar esse aspecto, tá? Porque a doutrina de Balaão está presente na igreja hoje, tá? Está presente na igreja hoje. E se profana, né? Que mistura o santo com o profano, que mercadeja a palavra, né? Que mistura feitiçaria, né? Lamentavelmente, né? Mistura. Tem pessoas que, se não buscar discernimento, vai usar colarzinho aí de uso aí de alguma coisa aí e acaba tá lá em cumplicidade com o maligno. E é sutil, meu querido, é sutil. O maligno, ele penetra em situação assim que fala assim: não, eu quero que você esteja com um bracelete, uma tornozeleira, eu quero que você esteja com uma coisa que diz respeito a meu reino, né? E aí eu vou te aprisionar nesse sentido. Talvez não perca a salvação, mas vai ter uns aborrecimentos de opressão, com certeza, tá? Então aqui você percebe que existe uma consideração que é um punhado de gente, né? Existe lá os que seguem a doutrina de Balaão, ó. E diz lá, na continuação diz assim: o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então lá está em Números, se você puder na sua casa, Números 25, versículos 1 e 2, se não me engano, lá no comecinho, Números fala sobre isso, tá ok? E hoje tem influência também, né? No mesmo espírito de Balaão, para contaminar o povo, tá ok? Para corromper a fé, para trazer a questão de prostituição, né? De idolatria. Não é difícil, né? Não é difícil perceber isso, né? Lamentavelmente, hoje em dia, não é? É lamentável, tá ok? E o versículo 15, ele diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. É um punhado, não é toda a igreja de Pérgamo. Graças a Deus, né? Eu volto a dizer, existem pessoas sérias ainda, né? Por isso que é errado a pessoa falar: a igreja crente não presta. Então você teria que falar para o médico, para o advogado, né? Para o enfermeiro. Você tem que falar para todo mundo, que toda classe tem gente boa e ruim. Não é político, é muito mais raro, né? Mas existe, né? Não sei se você consegue contar né? nos dedos da mão, né? Mas tem, né? Eu me arrisco a dizer que sim, né? Ainda, né? Ainda, ok? Então aqui diz aqui, ó, assim também, né? Tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Ele está dizendo, tá? E esse nicolaítas aqui, ele está referenciado, né, com um diácono. Lá, quando foi instituído o diácono lá em Atos, capítulo 6, né? Eu tenho anotado aqui, capítulo 6, Atos 6, se você puder na sua casa, Atos 6, do versículo 1 ao 6, foi instituído os diáconos. E estava Estevão, né? E tudo mais. Aqui tinha Nicolau, um deles.
E ele se corrompeu na igreja de Pérgamo, ele se contaminou, ele se corrompeu, e fez adeptos, né? Porque tinha Nicolau, né? E esse Nicolaítas juntou o povo que seguiu essa doutrina, né? Lamentavelmente, também tem hoje, né? Não sei, não posso considerar a quantidade, né? A intensidade, mas existe. Então o que é? Nicolaítas está relacionado com a libertinagem. Vive do jeito que você quiser. Uma vez salvo, salvo para sempre. Está garantido, né? Entende? É nessa base, ok? E eles pregavam também a questão do sistema do mundo também, o vínculo, né? Ok? De se corromper, se contaminar com os costumes, tá? As práticas, né? Do mundo também, ok? Isso buscando até um suporte, né? De calmaria. Então vamos ficar em paz, né? Vamos entrar num acordo aí, vamos, né? Você fica bem, eu fico bem, né? Vamos nos acomodar, entende? Lamentavelmente é isso, né? Mancomunadas, pessoas mancomunadas, na proteção do Estado, para evitar a perseguição, né? Opressão, né? Alguma coisa que o Estado pode exigir, né? Possa querer fazer com que você cumpra para estar bem com eles, entende? Deus abomina isso. Diz aqui: eu aborreço essas coisas, ok? Então, meus queridos, é desafiador, né? Porque nós estamos diante de um mundo corrompido que vai estar cada vez mais intenso, né? A influência da questão da religião, estou dizendo, não vou mencionar nome, da religião querendo plantar o ecumenismo, né? Que você pode estar compartilhando a mesma fé e Deus ama todos. É verdade, né? Mas ele é justiça também, né? Ok? Ele é justiça, então vai fazer valer a questão do princípio da palavra de Deus como faca de dois gumes que separa, né? Carne, espírito, separa, vai nas entranhas e discerne, né? Fala, isso não serve, isso serve, né? Amém? É nesse ponto, ok? A questão também da doutrina de Balaão está muito ligado na questão do domínio humano, das forças ocultas e na questão como eu falei, da comercialização do Evangelho. Esses três pontos vai estar muito em evidência para você ficar atento na questão de manifestação de coisas no meio da igreja hoje, como era em Pérgamo, ok? Como vai estar também em evidência nas outras cartas. E isso é bom para você buscar discernimento dentro de Deus, com a palavra de Deus. Por isso que é importante conhecer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que você tenha discernimento, que você consiga ter bases para julgar, né? Com fundamento, tá ok? Com fundamento, porque isso vai fazer com que você seja preservado na fé e na comunhão com Deus, até para a questão de vida eterna com Ele. Amém? Amém. É indispensável isso, meus queridos. Ok? E aí o versículo 16 vem aqui então Deus, né? Dizendo um convite ao arrependimento, tá ok? Declarando uma necessidade de arrependimento, como vai estar implícito em qualquer situação. Isso ao líder e todos os integrantes da igreja como corpo de Cristo. Tá ok? Então, cada um de nós tem que estar despertado ao arrependimento daquilo que vem o Espírito Santo de Deus e fala: tenho alguma coisa contra ti, né?
Mas te elogio nesse ponto. Você agradece a Deus e seja aperfeiçoado no elogio. E abandone o que não presta. Amém? Amém. Arrependimento é isso, né? Você reconhecer, se colocar diante de Deus, confessar e se esforçar para mudar de rumo, direção, tomar a vereda da justiça, caminho de retidão. Amém? Amém. Tem que ser assim sempre, meus queridos. Todo instante, todo momento, porque é uma enxurrada de influência que você recebe, principalmente na mídia, não é? Lamentavelmente, é o que mais intensivamente te influencia é a mídia, né? É a internet, celular, né? É televisão, jornal não se fala mais, né? Mas é tudo na mídia, né? Revista, né? Ok? Mas é a enxurrada de influência negativa, tá? Aí vem o Espírito de Deus e fala, ó, foge disso, não presta, não é? Se arrepende que você já está misturando as coisas. Confessa, peça perdão, aí você se alinha com Deus, meus queridos, né? E aí no que tem de elogio, graças a Deus que sempre tem elogio, né? Eu prefiro acreditar assim, né? Ok? Não importa a proporção, se é 99% de coisa boa e 1% que não presta, ou ao contrário. Eu quero arriscar dizer que tem ponto de elogio em mim e em você sempre. Sempre. É impossível que alguém tenha o Espírito Santo de Deus que não tenha um mínimo de qualificação, né, segundo os princípios de Deus. Eu arrisco dizer que é impossível. Entende? É impossível. Ok? Então vem lá, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, a espada de dois gumes. Tremendo isso aí, né? Ok? Então existe um tempo oportuno que Deus, né, concede, né? Tem um tempo, não é cronometrado, não existe. Porque para Deus não é temporal, não importa, né? Para a gente nós cronometramos, né? Para Deus não, meus filhos. Para Deus é pai já, pai bola, né? Entende? E é assim que ele fala, arrepende. Pois quando não houver arrependimento, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tá? Então fala individualmente e coletivamente. Ok? Isso é muito sério. Entende? Então vamos supor, se tem um líder que ele é o cabeça e está levando um monte de povo lá, a perdição, um engano, né? Vem a questão desse apelo para esse líder e para quem está ali também, né? Aderindo, concordando, sendo cúmplice do mesmo esquema. Por quê? Porque eles têm o mesmo acesso ao Espírito Santo de Deus para que exista, né, o discernimento e fazer julgamento. Que é a palavra de Deus, a espada do Espírito está à minha disposição e à sua disposição, que é o próprio Cristo através da palavra. Amém? Amém. Então diz lá, versículo 17. Versículo 17. A advertência das mais fortes de todas, né? Que está em todas as cartas, né? O versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você percebe então, Pérgamo, a igreja de Pérgamo. O que o Espírito diz à igreja de Pérgamo? As igrejas. Lembra que eu falei da igreja local? Então, ele está dizendo sobre a igreja local de Vinhedo, está dizendo sobre a igreja local de Valinhos, ok? E nesse caso aqui, falando sobre Pérgamo, existia 15 igrejas em Pérgamo, está falando sobre as igrejas de Pérgamo. Amém? Ok? E cada um tinha o seu remanescente, cada um tinha aqueles que
se deixou corromper, contaminar, que cabe aqui a questão do arrependimento. Tá ok? Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó, o Espírito de Deus, né, às igrejas. Ó. E vem a promessa, que é mais intensa, que mostra que vale a pena pagar o preço, né? Entende? Vale a pena pagar o preço, seja qual for ele. Às vezes você tem que abrir mão de relacionamentos e amizades, né? Na escola, no trabalho, às vezes principalmente na família. Você tem que dizer sim para Jesus, né? Tem. Muitas vezes aborrece as pessoas, né? As pessoas, né? Eu tive uma situação muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás, do meu tio, que hoje é falecido, né? O seu Moraes, pessoa sensacional, bacana, e ele era espírita. E a gente era colega lá de festa, né? De bebedeira, e de jogar e tudo mais, né? E é costume e tudo mais. Aí eu tomei prumo, né? De levar a sério o Evangelho. E aí eu convidei ele para vir na minha casa aqui no Vista Alegre, na ocasião, uns 20 anos atrás, para mais, né? Para mais. Acho que eu até perdi a conta. Eu convidei ele, uma amizade profunda que eu tinha com ele, né? Profunda, como fosse meu pai. Porque eu vim para São Paulo, solteiro, vivi com eles lá na Penha, lá. A minha tia, que aí está viva, é a mais nova da família, da parte da minha mãe. A primeira. Caçula. Caçula, a primeira. A última. A caçula, a última, né, que está viva, com 97 anos vai fazer. Lúcida, né? Então o marido dela morreu, o seu Moraes, ela está lá. De vez em quando a gente vai visitar ela lá na Penha. E eu morei com eles lá. Então ele tinha ele como meu pai, né? O meu pai. E aí eu convidei ele para vir aqui na minha casa há muito tempo. E ele veio, mas ele falou assim antes, ó, vai ter cerveja? Vai ter bebida? Vai ter? Eu falei, não, fora disso, não tem mais essas coisas, né? Não tem mais essas coisas, não é possível que tenha essas coisas, né? Aí ele virou para mim e falou assim, então eu não vou na sua casa. Assim, eu falei, eu não vou na sua casa, não vai ter bebida? Eu vou falar, eu sei que eu vou no boteco buscar lá, né? Eu falei, seu Moraes, ó, eu vou te falar a verdade. É lamentável que todo esse tempo de amizade, que todo esse tempo de vínculo que nós temos, convívio como família, você limitar essa comunhão de família a uma bebida. Eu falei para ele, é lamentável, é triste você considerar isso uma restrição de você me visitar por causa disso. Então, ele ficou nisso, né? Lamentável. Eu paguei o preço, porque começou a vir restrição, distanciamento, né? Entende? Mas você tem que pagar o preço, meu querido. Tem que pagar o preço. Entende? Tem que pagar o preço. Porque as cartas estão em evidência hoje nas igrejas, até o arrebatamento vai estar em evidência. Entende? E está tendo pessoas que estão se deixando contaminar, se envolver para não perder, né, o relacionamento de família ou no serviço, né, né? Então é sério. Não é coisa seríssima. Eu tive compromisso até de perder emprego. Por quê? Porque eu era gerente de uma empresa muito influenciada aqui na região de Campinas, né? E aí eu era instruído para preparar balanços forjados, fabricados para liberar financiamento no banco, né? Então vinha o diretorzão lá para mim e falava assim, ó, monta assim, que eu vou encaminhar para o banco tal para liberar verba de empréstimo e financiamento, né? E eu obedecia, estou debaixo da sua autoridade. Aí eu obedeci, eu fazia, levei na sala dele, ele olhou assim, está muito bom, está perfeito, está excelente. Agora você assina aqui, por favor. Não, você vai me desculpar.
Você é assim. Eu não concordo. Eu obedeci a ordem que você como líder, mas eu não concordo, eu não vou assinar. Ele ficou, mas como você não vai assinar? Porque eu era gerente de contabilidade, ele é o diretor. Então ele podia assinar também, que tinha CRC, e eu também. Eu falei, eu fiz porque eu obedeço a ordem. Mas o meu princípio, não concordo com isso. Vai me desculpar, eu não vou assinar. E fechei, falei, não vou. Mas como não? Não vou, não concordo com isso, está errado, não vou. Aí houve desgaste, eu tive que perder o emprego. Mas Deus preparou outros escapes, outra saída, meu filho. Então, você tem que ser zeloso. Tem que pagar o preço. Né? E isso aí é muito menos do que você oferecer a própria vida em prol do reino. Não é? É fichinha isso. Amém? É fichinha. Então, no nosso dia a dia, você vai estar vendo coisas, né? Você vai estar sendo influenciado por um monte de coisa, tendências, né? De que você vai estar apaziguado, tranquilo, às vezes garantido emprego, relacionamento de família, né? De amizades. Aí, para você ser cúmplice, concordar com situações, não pode. De jeito nenhum. Né? Não pode. E Deus vai dar graça. Deus vai te capacitar, vai te honrar na sua posição. Entende? Tem que ser assim. Entende? Tem que ser. Porque se a gente não confiar em Deus, então para que a gente defender a fé? E nós defendemos, né? Prosseguir nisso. E vai haver muito mais coisa pela frente aí, muito mais séria. Entende? Muito mais séria. Ok? Porque a igreja, não sei em que tempo antes do arrebatamento, mas diz que vem perseguição muito séria, muito mais fora, acima do que você vê hoje, sobre a igreja. Então você vai ter que estar muito preparado, né? Para dizer não para muitas situações e pagar o preço. Amém? Então, versículo 17. Quem tem ouvidos? Você tem, eu tenho. Né? Será que nós ouvimos? Né? Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido. Isso aqui é tremendo, né? O maná, na época lá do povo de Israel, no deserto, ele era literalmente vindo do céu. Eles se alimentavam daquilo, né? Existia a substância, né? Eles colhiam e se alimentavam daquilo, né? Aqui Deus está dizendo que Ele fala de um maná escondido. Olha, e você percebe lá no tabernáculo, nós estamos falando lá, né? Do santo lugar, né? Que estava lá o maná, né? Ele está lá representando que o poder de suprimento e provisão de Deus, ele continua o mesmo daquela época. É muito mais intenso. Se te faltar alimento no mundo inteiro, você não vai passar fome. É difícil crer assim, mas é real. Você fala, pastor, isso é loucura. Mas é real. Deus não depende de nada. Ele cria. Né? O que não existe se chama existência. Ele te abastece com um maná que é escondido, que ele existe e é real até hoje. Amém? Então você tem que crer. Está faltando emprego, está a crise lá no mundo inteiro. De repente, sim, pode acontecer. Falta de alimento, pode acontecer um monte de coisa. Mas para você não vai faltar. Não vai faltar. Entende? É promessa de Deus aqui, ó. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, ó. Entende? Então, quem é que vai vencer? Aquele que está afirmado em Deus. Amém? Tá ok? Então, é importante considerar que existe está tendo uma batalha, né? Nós estamos enfrentando uma batalha e vai ter um fim, né? Vai ter um fim nessa guerra. Então tem batalhas, você vai ter um fim nessa guerra, tá ok? E Ele quer que você seja vencedor. Ele já te estabeleceu
e já te declarou vencedor. Mas você tem que se apoderar dessa vitória que Ele já te concedeu. Ele já te concedeu, desculpa. Ele já te concedeu essa vitória. Você tem que tomar posse dela. Por isso Ele diz, ao que vencer. Existe uma trajetória, entende? Existem os confrontos, os enfrentamentos, ok? E aí Ele diz assim, se você firmar passo buscando essa conquista, eu garanto a sua provisão. Amém? Eu garanto o seu sustento. Amém? Tremendo isso. Ó. Não é? Então não é assim, ó, você vai passar fome, né? Mas quando eu te arrebatar, você for comigo, não tem problema lá que não vai faltar. Não é assim, meu querido. Muito pelo contrário, nós reinaremos em Cristo em vida. Amém? Reinamos, não é? Nós fazemos parte de um reino, temos acesso às bênçãos, né, que estão nas regiões celestiais, que nós chamamos aqui a existência. Amém? Amém. Ó, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei, ó, uma pedra branca, ó, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Amém? Então aqui também está relacionado com Pérgamo. Pérgamo também trabalhava com lapidação de pedras brancas. Era um dos ramos deles lá, de arte, trabalhar com pedras brancas. Então Jesus até coloca aqui um paralelo com o que era comum lá em Pérgamo. Ok? E essa pedra branca, ela é atribuída a pessoas que, por exemplo, deixou de ser escravo, e tinha lá como se fosse uma alforria, né? Era dado, falou assim, você está livre, né? Era dado para um guerreiro que voltava vitorioso, era colocado, era dado, né, lapidado, com o nome até do guerreiro, né? O vencedor de algum técnico de esporte, sei lá o que. Mas era comum a pessoa atribuir essa pedra branca a um ganhador, a um vencedor. Entende? E aí então ele relaciona isso no reino espiritual, que você vai receber lá na frente. Entende? Então eu não creio que seja literal, ok? Aqui está relacionado ao paralelo, para entender que também Deus já te coroou com a vitória de vencedor. No símbolo como se fosse pedra branca que era usada na época. Então Jesus fala isso, fala, ó, eu já te dou uma pedra branca com um nome que ninguém conhece, um novo nome. Amém? Então isso é literal, né? Eu creio assim, ok? Mas é algo que faz parte da promessa de Deus, ó. Amém? E é interessante considerar que diz assim, ó, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Tremendo isso. É você e Deus, meus queridos. Aqui tem um segredo da parte de Deus de te resguardar do orgulho, da soberba, de você chegar para o e dizer assim, está aqui o meu trono, a minha coroa, está aqui o meu, como fala, igual Libertadores lá, né? A taça, não é? Com todo respeito aos palmeirenses, né? Não sou flamenguista, pelo contrário, né? Mas aqui Deus fala assim, é tremendo isso, sabe por quê? Isso me veio agora, porque Deus até preserva você de orgulho, de soberba, de achar que é merecedor, que é digno. Você não é. Deus é bom demais, tá? E te coloca como vitorioso. Entende? Então ele fala, ninguém sabe, ó, senão aquele que o recebe. Então, você não vai ficar se gabando, se estufando o peito, ó, você vê, eu posso. Muitas vezes fazem, né? Por aí, né? De púlpito e tudo mais, né? Lamentavelmente, né? Entende? Então aqui também tem um segredo tremendo, Deus te preserva até na ameaça de você achar que eu sou o cara, né? Tremendo isso. Isso me vê agora. Tá nem? Amém? Graças a Deus por isso, meu querido. Isso faz diferença, né, seu amigo? Tem muita gente se gabando aí, né? Tem gente achando que Deus é coadjuvante. Ele é o protagonista, né?
O cara chegava e falava, eu sou o cara. Deus me dá um jeitinho, me ajuda, né? Me dá uma força, um empurrãozinho, mas eu sou o cara. Né? Então, como se fosse Jesus o coadjuvante e o cara é o protagonista. Até isso aqui Deus preservou. Amém? Amém. Graças a Deus por isso, né? Amém. É isso aí, meu querido. Vamos orar então, pedir para que Deus nos dê graça, capacidade para praticar tudo isso, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo isso, né? Esse culto que Ele nos permitiu realizar, pela semana que está se iniciando, né? Amém? Amém. Se junte aí, se aproxime aí de um ente querido seu, um colega, vamos nos aproximar como família. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração, nós te agradecemos, Pai, como igreja, como servo do teu reino, nessa manhã, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que traz a revelação da tua palavra. Traga, Senhor Deus, ó Pai, uma revelação absoluta sobre nós, entendimento, conhecimento do alto, Pai, para que possamos receber, Pai, e praticar isso no nosso dia a dia. Perdoa-nos por nossas falhas e imperfeições. Nós reconhecemos nossas mazelas, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, nossa fragilidade diante de Ti, e clamamos pelo Teu poder, Tua força, Tua capacitação, para dar verdadeiro testemunho aqui na terra, Pai, viver como servos do Teu reino, Pai, legítimos, discípulos de Cristo aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa por tantas vezes que nós fraquejamos, nós duvidamos do Teu poder, nos deixamos corromper, contaminar pelo sistema do mundo. Pai, perdoa-nos por tantas vezes nós acharmos que existe algum poder que possa exercer sobre nós, nos prejudicando, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, e nós devemos crer assim, Senhor, que nunca nos faltará nada, que a Tua provisão, o Teu sustento estará sobre nós em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, em nome de Jesus, todo medo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que a bênção do Senhor se estenda também a cada família aqui representada, e o Senhor produza efeito de salvação, libertação, livramento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, ó Deus. Dá-nos uma semana de vitória, Pai, por onde formos e tudo que fizermos. Livra-nos de todo laço, embaraço, armadilha, Senhor, que possamos prosperar em tudo, Senhor, e o Teu nome seja glorificado em nós, através de nós, Senhor. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.